Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Como potencializar os lucros da sua loja com a mesma estrutura que você já tem? É possível? Claro que é. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica comigo então, que eu vou te dar o caminho das pedras de como você pode potencializar resultados, potencializar lucros com a mesma estrutura, às vezes até menos do que o que você tem atualmente. É possível? Bom, vamos ver se é, não é? Se você está vendo a gente pelo YouTube, deixa eu dar os recados rápidos aqui. Não é? Eu sei que você já sabe, mas como é importante, verifica se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, vai lá, se inscreve, clica no sininho, deixa o seu like ali para você não esquecer. Não é? Faz o seu comentário ao final, a sua sugestão, a sua crítica. Ela sempre é muito bem-vinda. Beleza? E se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nos principais tocadores de podcast. Procura lá Falando de Loja, que você vai encontrar a gente. E é uma opção também para você. Tem gente que gosta do formato e a gente disponibiliza assim também. Beleza? Então é isso. Então vamos lá. O desafio de hoje. É possível você potencializar os resultados da sua loja, melhorar os resultados com a estrutura que você já tem? A palavra que responde isso é produtividade. Não é? Produtividade, por definição, é você conseguir fazer mais com aquilo que você já tem. Não é? É uma palavra muito disputada, muito enfocada na área industrial, na agricultura, por exemplo. Eu sou plantador de soja e eu quero melhorar a produtividade. Então, eu estou colhendo hoje X sacos por hectare e se eu fizer alguma melhoria na qualidade da semente, do processo que eu planto, eu vou conseguir melhorar a minha produtividade. Ou seja, nessa mesma área, ao invés de eu colher X, eu vou colher X mais Y, né? Ou seja, eu vou aumentar a quantidade que eu colho na mesma área. Isso é ganho de produtividade. Na indústria, a mesma coisa. Dependendo do procedimento, da máquina que eu utilizo, da capacitação das pessoas que estão ali no trabalho, eu consigo produzir mais naquele mesmo tempo, naquela mesma estrutura. Então, eu tenho um ganho de produtividade. Evidentemente, isso a gente chama de ganho de escala, né? E aí você consegue reduzir os custos operacionais, potencializando os resultados da sua loja. Parece que eu estou falando aqui coisa muito técnica, mas no fundo não, é simples. Fica comigo que você vai entender que isso é perfeitamente possível fazer na loja também. E nem todo mundo tem essa noção. A primeira pergunta que eu começo para a gente direcionar o raciocínio nessa área é: qual é a área, quais são as áreas de investimento de uma loja? Basicamente, a gente está falando de 3 de investimento e mais uma extra, que é capital de giro. Né? Mas vamos lá que a gente vai... Se a gente entender isso aqui, com certeza você vai potencializar os seus resultados. Né? Bom, se eu quero montar uma loja, quais são as 3 áreas de investimento? Primeiro, ponto, né? A localização, o prédio. Eu preciso investir num prédio. Às vezes, inclusive tendo que pagar luva, tendo que pagar algum valor para poder entrar. Os melhores prédios, os pontos comerciais mais disputados em shopping ou em ruas comerciais muito competitivas, você não consegue entrar gratuitamente. Você tem que pagar ali para poder conseguir entrar no prédio, conseguir alugar esse prédio. Então, às vezes não, dependendo da localização, não é necessário. Então, mas a primeira área de investimento é a locação, você conseguir entrar nesse prédio. Ok, então esse é o primeiro. Segundo, e às vezes você tem que fazer uma reforma, tem que fazer alguns ajustes no prédio, etc. e tal, você tem aí um montante que é a primeira área de investimento. A segunda área de investimento são as instalações. Então eu vou precisar de balcões, prateleiras, manequins, computadores, enfim. Eu vou precisar de uma estrutura ali internamente dentro desse prédio para que eu monte a minha loja. Então a segunda área de investimento são as instalações. E a terceira área de investimento são os estoques. Eu vou precisar comprar mercadoria para abastecer essa loja para começar a minha operação. Por último, eu vou precisar ter um capital de giro. O que é o capital de giro? Um recurso financeiro necessário para que eu consiga ir honrando os compromissos, pagar aluguel, pagar a folha, pagar a conta de luz, energia, a conta de internet, etc. Ou seja, essas despesas operacionais, até que eu consiga começar o meu faturamento e gerar os lucros necessários, as receitas necessárias para que a própria operação consiga se pagar.
certamente você vai parcelar algumas vendas, ou seja, você vai colocar a mercadoria para fora, não vai receber, vai ter que repor essa mercadoria, então você vai precisar de um montante no caixa, né, para que você consiga cobrir essas despesas até que ela se equilibre e a partir daí comece já sozinha a operar. Esse buraco que fica aqui é o que a gente chama de necessidade de capital de giro, é perfeitamente possível de se calcular, projetar a partir de resultados previsíveis de receitas e despesas, a gente consegue dimensionar a necessidade de capital de giro. Então, resumindo, você tem essas 4 áreas de investimento. O prédio, você tem as instalações, você tem o estoque e a necessidade de capital de giro para você colocar ali. A pergunta agora que eu faço, que é a provocação assim, fundamental para a gente começar a entender isso tudo. Qual é dessas 4 áreas de investimento, qual é a mais significativa? Com certeza, a que vai representar aí 70%, 80% do capital investido na loja é estoque. Não é? Por incrível que pareça, muita gente não tem essa consciência. E aí você começa a olhar, o que é retorno de investimento? É uma outra pergunta importante para a gente fazer. Bom, o retorno do investimento eu tenho um recurso financeiro que eu vou aplicar, que eu vou investir, esperando que esse investimento que eu estou fazendo me gere um retorno, me gere um lucro, né? me dê um retorno favorável, interessante. Então, quando eu pego o meu capital e invisto numa loja, é o que eu estou esperando, que essa loja, a partir da sua atividade, não é? Conseguindo, através do time, da equipe, consiga atrair e conquistar clientes, não é? Fazer bons negócios com esses clientes, de tal maneira que gere o lucro necessário, que vai me pagar toda a operação e me deixar um lucro que seja compensador, que valha a pena o investimento e os riscos que a gente corre quando a gente empreende, né? Então, é importante ter essa clareza porque isso é empreender. É olhar para todos esses fatores que a gente está colocando aqui agora e entendendo essas áreas de investimento que a gente faz. Beleza, ok. Então, eu tenho as 4 áreas de investimento, as 3 basicamente de investimento, mais o capital de giro necessário para operar. Beleza. Eu sei que estoque é a principal área de investimento, chega a 80% na maioria das lojas. Quando você olha, quanto você tem aqui? Eu tenho 1 milhão. Aí você olha, ok, quanto você pagou? Paguei 200 mil de luva aqui para poder entrar nesse prédio, porque esse prédio aqui era muito disputado e tal. A pessoa que estava aqui só saía se pagasse ela os 200 mil. Beleza, paguei, comprei o ponto, então o investimento no ponto foi 200 mil. E nas instalações? Gastei mais 150 mil aqui de instalações. E quanto você tem de estoque? Eu tenho 750 mil de estoque, né? Então, geralmente é assim que a coisa funciona quando você começa a esquadrinhar o investimento que é feito numa operação de loja. Beleza. Então, se a gente sabe que estoque é a principal área do investimento e a mais impactante, qualquer erro que eu cometa nessa área vai comprometer os resultados da minha loja. Concorda comigo? É uma questão óbvia, não é? Porque as áreas de menor impacto, as instalações não ficaram muito legais, eu preciso fazer algum ajuste. Primeiro, com um montante na proporção do total é muito menor, ou com um montante muito menor, e num prazo muito rápido eu consigo consertar. É questão de uma semana, 15 dias, 30 dias, eu resolvo esse problema, se for o caso. É possível, perfeitamente possível, você fazer dessa maneira. Com pouco, na proporção do investimento total, com pouco valor eu vou lá e consigo resolver. E quando é estoque? Rapaz, estoque é mais complicado, né? Porque você vai fazer o quê? Você vai tocar fogo no estoque? Não tem jeito, eu preciso vender esse estoque, me livrar desse estoque, e eu vou precisar de um período muito mais longo, não é? Então, é fundamental entender isso. Para que eu entenda, alguns requisitos são necessários e isso é muito negligenciado. A pergunta que eu sempre faço para o lojista é: quantos departamentos você tem? Qual é a amplitude e profundidade da sua loja? Qual é o seu público-alvo? E a partir desse público-alvo que você definiu, quem é que você vai atender? Não é? Como é que você planejou isso? E a gente vê que a maioria não tem um planejamento mais aguçado, mais apurado, não tem as ferramentas necessárias, não faz esse dimensionamento e um planejamento de verba de compra, de departamentalização, de estruturação mercadológica de produtos, e parece que eu estou falando grego aqui, né? Para muita gente, o que você está falando, né? Então vamos lá. Perceba que aqui é que está o pulo do gato. Primeiro, vamos entender o seguinte: a razão da loja existir é vender. Não é? E vender significa
é ter uma equipe organizada, um canal de comunicação com esse cliente que eu consiga trazer o cliente. Eu preciso ter plano de pagamento adequado para que eu consiga competir. Hoje você sabe que a competição pela renda é muito grande, as tentações são assim, gigantescas, e se você focar muito no pagamento à vista, você fica limitado e não consegue competir agressivamente. Então você precisa ter plano de pagamento. Quando você fala em plano de pagamento, isso vai impactar no seu caixa, porque você vende, tem que pagar a equipe, tem que repor essa mercadoria, tem as despesas operacionais, impostos, etc. E você não recebeu ainda, né? Como é que você faz para equacionar seu fluxo de caixa? Então é um outro desafio importante. E depois a reposição dessas mercadorias, o planejamento de compra dessas mercadorias. Então, entender disso é fundamental. Ok, e como fazer? Aí é que vem. Primeiro, quando eu pergunto quantos departamentos você tem e como você planejou isso, muito lojista assim, não olha para isso com a atenção necessária. Às vezes até tem, mas é uma coisa não planejada, não pensada, não é? Com cuidado, com critério, calculado, feito conta tudo direitinho. Né? É possível fazer isso? Sim, de maneira assim relativamente simples é possível você organizar isso e potencializar os giros e os resultados da sua loja. Quando eu digo em potencializar giro, porque, primeiro, mercadoria, quando ela entra, ela é conta para pagar, é problema para você resolver. Não é? Você vai ter que guardar essa mercadoria, então você vai pagar, tem um custo, não é? de armazenagem, você vai pagar aluguel para um determinado espaço para você guardar essa mercadoria. Então, o tempo que ela fica guardada, ela está gerando um custo. Segundo, é um dinheiro que está parado ali sem retorno, sem rentabilizar. Muitas vezes correndo o risco de ir desvalorizando, porque a mercadoria envelhece muito rápido. Envelhece não no sentido físico, mas no sentido da moda. Da tecnologia. Às vezes a gente acha que só a moda que é muito efêmera. Ah, não, porque saiu uma coleção nova, então mudou. Não, os eletrônicos também são assim. A absoluta maioria dos produtos hoje tem uma vida útil muito curta. E não porque eles vão estragar, mas é porque eles ficam defasados. Saem modelos novos e os clientes querem os modelos novos, não querem mais aquilo. E aí te obriga, não é, a ter novidade na loja, e isso faz com que a tua cobertura, ou seja, seu estoque vai inchando cada vez mais. E se você incha o seu estoque, você reduz a rentabilidade do seu negócio. E eu vou explicar isso direitinho aqui para você entender, então, qual é a solução. Não é? Primeiro é você organizar adequadamente. Como eu disse, eu chego para um lojista e pergunto quantos departamentos... Não pensei muito bem quantos departamentos eu tenho aqui. Ok. Ah, não, minha loja é pequena. Pois é. Mas às vezes eu chego numa loja de calçado masculino, por exemplo. Ou seja, bem nichada, bem segmentada. Não, eu só trabalho com calçado masculino. Beleza, ok. Então você não tem departamento? Não tem. É só calçado masculino. Aí eu falo, você tem social, esportivo, acessórios dentro da sua loja? Ah, tenho. Esses aqui são sapatos mais sociais, esses aqui são os esportivos para o dia a dia, esses aqui são os acessórios, cinto, bolsa, carteira, enfim. E aí você começa a olhar, pois é, você vê que o que é departamento, por definição? Departamento é um agrupamento de categorias, não é? E o que é uma categoria? Categoria é aquilo que define o produto. Geralmente, para uma loja, para o nosso varejo, aqui a gente pode trabalhar com esse conceito. Então, o que é categoria? Bolsa, sapato, tênis, chinelo, isso é uma categoria de produtos, né? Então, a gente pode trabalhar com esse conceito. A categoria e um conjunto de categorias formam um departamento. Qual o critério que define esse departamento? A similaridade, né? Alguma coisa em comum que essas categorias têm, né? Por exemplo, sapato masculino social. Então, o fato de serem sapatos sociais, isso cria um agrupamento onde eu posso juntar diversos, dentro dessa mesma categoria, né, diversos modelos, que é o que a gente chama de profundidade. Então, eu tenho categorias, né? Por exemplo, sapato social, eu tenho terno, eu tenho, enfim, eu vou colocando algumas outras categorias que vão agrupar dentro desse departamento que eu chamo de social. Depois eu vou olhar quais são as categorias de produtos que me remetem ao dia a dia, que sejam o usual. Não é? Então, a gente pode ter o social, o diário, o uso diário, e você pode ter os acessórios. Percebe? Então, por que é importante isso? Porque eu começo a planejar, a executar um planejamento que vai fazer com que eu melhore as minhas coberturas e giro. Como? Bom, vamos lá. Se tiver muito complicado, espera, vai entendendo passo a passo. Eu disse que é simples.
né? A gente não pode confundir simples com fácil, né? Essa é uma coisa que eu sempre estou batendo. Simples é aquilo que você entende, tá ok. Como, por exemplo, correr uma maratona. É difícil correr uma maratona? Cara, é muito difícil. É complicado? Não, é simples. É só você dar um passo, depois você dá outro. Então, é simples, mas não é fácil, é difícil. Percebe o que eu estou dizendo? Porque se eu não tiver um bom preparo físico, se eu não tiver uma boa preparação, um bom treinamento, eu não vou conseguir executar, apesar de ser uma atividade relativamente simples. Não é verdade? Na empresa é a mesma coisa. Isso tudo que eu estou dizendo não tem nenhum complicador, é relativamente simples. Porém, colocar em prática depende de uma série de determinação, de ferramenta, de comprar ideia, de valorizar, de capacitar as pessoas, de ter um bom planejamento. Percebe o que eu estou dizendo? Então, presta atenção nisso, porque aqui está a solução para que você potencialize os seus resultados. É por aqui, pode ter certeza. A experiência me permite fazer esse tipo de afirmação. Então, vamos lá. Eu começo departamentalizando. Qual é o critério? Participação no faturamento é o primeiro deles que a gente pode raciocinar. Não é? O meu departamento social, por exemplo, o que representa no meu faturamento total? Essa loja vende, vou pegar aqui 100 mil por mês, vamos pegar a base de 100, que fica mais fácil de raciocinar, e o departamento social representa aqui 50% do meu faturamento é o departamento social. Ok, mas eu tenho aqui casual e acessórios. Então, mas o casual me representa aqui 35% e 15% de acessórios. Ok, então eu já tenho uma participação. Eu sei que o departamento social me representa aqui 50% do meu faturamento. A segunda pergunta que a gente faz é: que espaço que você está dando do seu salão, né, do seu showroom para os departamentos? Porque às vezes isso está desproporcional. Então, espaço físico é fundamental para que você comece a dar equilíbrio na exposição dos seus produtos, na alocação do espaço, para dar proporcionalidade, não é? de receitas e despesas. Então, espaço físico é fundamental você levar, que é o segundo critério, você levar em consideração. O terceiro é participação no estoque. Quando você tira o estoque, para isso, o seu estoque precisa estar inventariado, precisa estar certinho, né? Para que você tire um relatório do seu estoque, a pergunta que fica é: qual é a participação no estoque do departamento social, por exemplo, né? Então, perceba que aqui você já começa a ter critérios objetivos para começar a organizar. Dentro de cada departamento, você precisa ter as categorias. Quantas categorias você tem? Isso a gente chama de amplitude, né? Ou seja, qual é a amplitude dos departamentos? Por quê? Porque eu vejo loja que começa a exagerar, a ter muitas categorias dentro de um determinado departamento, e isso faz com que ela seja fraca naquele departamento, apesar de ser um departamento expressivo dentro da loja. Às vezes por excesso de categorias. Então, olha como é sutil, mas é aqui que, se você entender isso aqui, você vai falar: eu acho que agora eu estou começando a enxergar melhor a minha loja, eu vou conseguir otimizar o meu estoque, a partir daí vai se refletir na melhoria de vendas. A gente sabe que estoque é fundamental nos resultados de venda, não é? Um dos fatores que pesa muito é estoque nos resultados de venda. Então, não confundir amplitude com profundidade. O que é amplitude? É um conjunto de categorias. Por exemplo, sapato, bota, chinelo e assim por diante. Não é? Então, isso são as categorias que eu tenho dentro desse departamento. E amplitude, né? Amplitude é isso. E profundidade é o que cada categoria tem de variedade de marcas, modelos, cores, tamanhos, faixas de preço. Percebe? Então isso é uma profundidade. Então eu posso ter um departamento com uma única categoria, ou seja, amplitude 1, né? E uma profundidade grande, ou seja, eu só tenho um sapato social. É uma categoria. Né? Agora, dentro da categoria sapato social, eu posso ter aqui uma enorme quantidade de marcas, de modelos, de faixas de preço. Percebe que eu tô... cores, não é? Tamanhos, etc. Então você tem uma variedade enorme aqui, mas quando você olha, só tem uma categoria. Percebe? Então, como é importante você dar esse equilíbrio? Deixa eu mapear, saber quantas categorias eu tenho, porque eu já vi loja que não tinha aporte, não era uma loja de departamentos, não é? Veja bem, não confundir ter departamentos na loja com ser uma loja de departamentos. São coisas específicas. Uma loja de departamentos, ela não é especializada em nada. Não é? Então você entra num magazine desses aí, dessas grandes redes, você vê, ela não é especializada em moda feminina, em moda masculina, em moda infantil. Não é? Ela tem todos os departamentos lá dentro, onde cada departamento tem um pouco de cada coisa. Isso é o que caracteriza uma loja de departamentos.
departamentos. Já uma loja especializada em confecção feminina, confecção masculina, uma loja de celulares e assim por diante, é que ela é especializada numa determinada área de produtos, né, em determinado segmento de produtos. Mas internamente ela tem uma segmentação por departamentos, que é diferente, que é o que eu estou colocando aqui para você. Isso faz com que você facilite a organização e o planejamento dentro da sua loja, ainda que você tenha uma loja especializada. Está entendendo o que eu estou colocando? Então, como é importante entender isso tudo? Porque é isso que vai fazer com que você organize a amplitude e a profundidade. Como eu estava dizendo, eu já vi loja pequena com excesso de categorias no departamento e isso enfraquece a loja. Por quê? O cliente chega, ele olha aquilo, mas é pouca variedade em cada categoria, ou seja, não tem profundidade. Então, é melhor você... Ou então, excesso de marcas, muitas marcas com pouca variedade dentro de cada marca. E aí o cliente se decepciona. Não é? Então, é fundamental você fazer um planejamento de departamentalização, dentro de cada departamento a amplitude, ou seja, a quantidade de categorias que você vai ter. Para isso você precisa mapear, cadastrar direitinho, dentro de cada categoria qual é a profundidade, quantas marcas, modelos, né, quantas referências, quantos SKU, como a gente diz, né, você tem dentro dessa categoria. E isso é que vai fazer com que a sua loja ganhe força. E se você não tomar cuidado, como é uma variedade que vai expandindo, que vai crescendo, se você resolver ter uma quantidade grande em cada área dessa aqui, quando você assusta, o seu estoque é muito grande e aí o seu giro fica lento. O que é o giro? É o tempo necessário para a mercadoria entrar e sair pela venda. Se você tem, um exemplo, eu estou vendendo 100 mil e eu tenho 1 milhão de estoque, né, venda com venda, ou seja, 100 mil é o meu faturamento a preço de venda, né, e 1 milhão é o meu estoque a preço de venda e não a preço de custo. Eu tenho aqui. Isso significa o quê? Que o tempo médio para rodar todo esse meu estoque, tempo médio em termos de capital, são 10 meses. Não é? Se eu vendo 100 mil por mês, eu tenho 1 milhão, vai levar 10 meses aqui para rodar. Isso vai fazer com que o meu estoque fique mais lento para rodar, porque 10 meses em termos de capital, ou seja, o giro é 10. No entanto, a gente sabe que tem mercadoria que vende no mesmo dia que chega. E tem outras que se você tirar um relatório aí, o que faz mais de 6 meses que não vende nada, né? O que a gente chama de sem giro, você vai ver que vai sair uma lista enorme de referências aí do seu estoque que não vende nada há mais de 6 meses, ou seja, mercadoria que está parada aí, que já foi paga, não está envelhecendo, não girou e que só vai criar problema. Né? Pode estragar, pode ser roubada e mais do que isso, está empobrecendo a sua loja, porque o cliente vai, não, a loja aqui só tem coisa antiga, não tem coisa legal e tal, e não volta mais, vai para o seu concorrente. Você desmotiva a equipe de vendas, porque a equipe adora vender novidade, trabalhar com mercadoria nova, com mercadoria quando chega. Né? As vendedoras, os vendedores adoram pegar, tirar foto, mandar um WhatsApp para o cliente e tal, mostrar, olha, novidade, chegou novidade na loja. Então, a gente sabe como isso aquece as vendas. Agora, para que você faça isso, é fundamental que você tenha esse planejamento e essa organização. Então, resumindo, 80% do capital investido numa loja, em média, evidentemente isso varia de loja para loja, mas grosso modo 70%, 75%, 80% do capital investido numa loja é estoque. O resultado de vendas depende de estoque. A organização, a rentabilidade do capital investido depende do estoque, que é o mais significativo. Então, ter uma boa gestão de estoques e categorias é fundamental para que você potencialize os seus resultados. A gente sabe que as vendas dependem da qualidade do seu estoque. Né? E aí tem, evidentemente, os outros fundamentos todos, como preço, marketing, para você atrair, a capacitação do time, né? Da equipe precisa estar treinada, você precisa ter planos de pagamentos adequados ao perfil do seu negócio para que você consiga ser competitivo, atrair os clientes, vender mais produtos, né? Trabalhar mais PA, PU, melhorar cada indicador desse, né? Valor médio do item vendido, enfim, melhorar seu ticket médio, isso é o que a gente chama de produtividade. Então, é melhorando a produtividade que você vai conseguir realmente escalar o seu negócio, reduzir os seus custos, as suas despesas, potencializar o retorno, não é? Porque a partir do giro, como eu falo, a mercadoria quando entra é conta para pagar. Agora, quando ela entra e sai, ela deixa o resultado. Então, eu tenho que acelerar esse movimento. Quanto mais a minha mercadoria entra e sai, né, melhor são os meus resultados, mais eu tenho novidade na loja, porque eu estou girando o produto, não fica parado aqui, mas eu aqueço a minha equipe e, mais do que nunca, eu atraio o cliente que gosta e adora chegar na loja e encontrar novidades ligadas ao segmento que eu trabalho.
Concorda comigo? Então, esse é o caminho das pedras. Menino, você falou, ok, eu tive uma ideia, mas como é que eu resolvo isso? Eu não entendi muito bem, eu quero me aprofundar nisso, eu quero melhorar, eu tenho aqui 3, 4, 5 lojas e quebrando cabeça, não vejo resultado, não vejo dinheiro, não é? Muito cobrado com isso. Bom, você quer resolver de fato isso? Entra aqui na minha plataforma, eu tenho, para cada área dessa, eu tenho um curso de formação. Eu tenho um curso chamado Gestão de Estoques e Categorias, que é exatamente isso que a gente arranhou um pouco aqui, falando em departamentalização, estrutura mercadológica de produtos, como é que você classifica, como é que você organiza, como é que você distribui, como é que você analisa qual é a categoria mais rentável no seu estoque, etc. e tal. Então, tem o curso com o sistema de categorização, como que você vai, com ferramenta, com planilha que vai te ajudar a você estruturar e cadastrar corretamente esse produto, porque esse é o segredo para que você consiga ter a informação adequada, não é? E que você analise com indicadores mostrando exatamente, olha, essa categoria não é rentável para você, essa aqui é mais rentável e com isso te leva a tomar as decisões mais adequadas. Estruturação mercadológica de produtos com uma gestão de estoques e categorias. Isso significa planejamento de compras? Não, isso é outra conversa. Não é? É dimensionar, fazer um planejamento de verbas de compras, quanto eu devo comprar, depois o que eu devo comprar com essa verba que eu dimensiono. Isso a gente chama de Open to Buy, ou OTB, né? Planejamento de verbas de compra. Eu tenho um outro curso, entra aqui e dá uma olhada. Hermelino, mas adianta, eu preciso precificar corretamente. Pois é, não é? Eu tenho um outro curso de precificação. Você precisa precificar corretamente qual é a sua despesa fixa, variável, margem de lucro, como é que você estrutura isso de tal maneira que você tenha um preço competitivo e saiba exatamente que resultado que isso está gerando para você. Eu tenho esse curso, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, e assim por diante, Hermelino. Eu preciso que a minha equipe venda, eu preciso que os vendedores estejam treinados. Pois é, mas vendedor depende de gerente. Se o seu gerente, se a sua gerente não estiver treinada, sabendo distribuir as tarefas, capacitar o time, dar feedback, acompanhar, não é? Você vai ter problema, a equipe não vai conseguir entregar resultados de alto nível. Então você tem que capacitar gerente, capacitar a equipe e assim por diante. É assim que você vai conseguir os resultados necessários. Não é? É dessa maneira que a gente tem visto empresas assim atingindo resultados extraordinários e outras, infelizmente, assim, com o lojista penando, às vezes até comprometendo uma coisa de família que já vem de gerações. E por não investir em conhecimento, por não entender, achar que boa vontade, que esforço é que garante resultado, e um esforço é aquela velha história, né? Uma persistência no caminho errado te leva para mais longe ao invés de te levar para o lugar adequado. Então, eu tenho uma solução final, né, para isso tudo, uma solução econômica, que é a minha plataforma que você pode assinar de maneira... Nós estamos com a promoção de maneira vitalícia, você assina o Exclusive Premium, que são todos os meus cursos, não é? Com acesso vitalício e é assim, super econômico, muito mais barato, você paga uma única vez, pode parcelar isso em 12 vezes, fica uma pequena parcela e você tem isso, todo esse material para o resto da vida, para você se capacitar e capacitar todo o time. Hermelino, mas minha loja é pequena, eu quero começar devagar. Então invista por partes. Não é? Você precisa também, toda a área financeira, estruturar um DRE para saber que resultado, qual é o percentual de lucro líquido que a sua loja gera, estruturar seu fluxo de caixa para que você consiga dimensionar adequadamente, né, a sua previsibilidade de entrar recursos financeiros, o que você tem a receber, a pagar, quanto é que vai faltar ou sobrar de dinheiro no seu caixa para que você tome as providências necessárias com o tempo de antecipação para que você não fique aí tomando os sustos, né? E, como eu falo, ficar administrando por espasmo e assim por diante. Então, entra na minha plataforma, dá uma olhada, existem soluções parciais que você pode ir aos poucos e se estruturando e você pode já abraçar toda a causa, né, da gestão de loja e resolver definitivamente os seus problemas. Pode ter certeza. Né? E aqui no nosso canal você tem muita informação gratuita também. Entra no meu site, tem lá sistema de controle de tráfego, tem e-book, tem muito material para você trabalhar. Então não justifica você não estar sendo bem sucedido. Tamo junto, beleza? Então é isso, eu desejo muito mais sucesso para você ainda. Um grande abraço, te vejo por aí e até mais.